Fala galera gremista, aqui Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. E só uma palavra define esse jogo de ontem, domingo à tarde, contra o Vasco da Gama lá em São Januário. São Januário com portões fechados, e a palavra é essa aí da thumb, vexame. Não tem outra palavra, né? O Grêmio saiu para 2 jogos fora de casa, contra o Lanterna e contra um time que na época estava no Z4, que era o Goiás, com a perspectiva de tentar fazer 6 pontos, quem sabe 4, né? Um empate lá com o Goiás, que é sempre muito difícil, torcida lotando o estádio. Mas não, o Grêmio voltou com 1 ponto desses 6. E, sinceramente, era para ter voltado com 0, porque o ponto lá contra o Goiás já foi um aborto que aconteceu. É inadmissível o que tenha acontecido com o Grêmio nos últimos jogos, e eu venho alertando aqui. Quando tu tem um jogo específico ali pontual que tu não vai bem, acontece, faz parte do jogo, mas o Grêmio vem em sequências, até mesmo em jogos que venceu, o Grêmio não foi bem. Qual foi o último jogo que o Grêmio jogou 90 minutos bem, ou jogou, sei lá, 70, 80 minutos bem? A gente for correr atrás no tempo, nos últimos jogos do Grêmio, nem vou falar desse jogo do Vasco, jogo contra o Goiás, lamentável a atuação. Jogo contra o Flamengo, é o melhor time do Brasil, o Flamengo, o melhor grupo, sim, é. Mas o Grêmio não competiu, não fez nada. Lamentável, constrangedor. Antes disso, venceu o Atlético Mineiro. Jogamos 15 minutos, fizemos um gol de bola parada e depois foi só defesa, só se defendendo, não, sem conseguir jogar, sem conseguir trocar 3, 4 passes. Ajudados pela tecnologia, porque o Atlético chegou a empatar e por coisa de centímetros ali o VAR detectou impedimentos do Allan Kardec. A classificação contra o Bahia, empate ao apagar das luzes lá na Fonte Nova, depois aqui mais um empate sofrido na Arena, ganhamos nos pênaltis. O jogo contra o próprio Bahia no Campeonato Brasileiro lá, que a gente venceu, e lá talvez tenha sido último lampejo de boa atuação do Grêmio, né? O Grêmio ganhou só no finalzinho, é verdade, mas principalmente no segundo tempo lá o Grêmio foi dono do jogo contra o Bahia, né? E é isso. O Grêmio perdeu para o Botafogo, fez o primeiro tempo bom, parte do segundo tempo boa, mas perdeu, né? Vitória contra o São Paulo, excelente primeiro tempo, e depois segundo tempo todo só se defendendo. O 3-1 contra o América, o Grêmio sai perdendo, depois sofre e faz 3-1 mais pro final do jogo. 5-1 contra o Curitiba, não vou reclamar de um 5-1, mas o Grêmio faz um gol, toma um empate, né? E aí só vira no finalzinho do primeiro tempo com gol de pênalti, se eu não me engano. Enfim, o Grêmio sofre gol todos os jogos e aí tem que cobrar treinador. Se a culpa não é dele, a culpa é de quem é minha, dos meus cachorros, da minha mãe, de quem é a culpa. Enfim, esse jogo contra o Vasco, Renato voltou a mudar o esquema, voltou para aquele esquema que ele gostava, né? Jogou aí com o Grando no gol, a dupla de zaga Bruno Vini e Bruno Alves, João Pedro Reinaldo nas laterais, Vila Sante, Carbajo como volantes, né? Natan, Bitelo e Ferreira e Luiz Soares. O Grêmio que até nos primeiros 10, 15 minutos mostrou alguma coisa no jogo, teve até ali algumas situações para concluir. Teve uma conclusão do Soares de fora da área, onde o Léo Jardim fez boa defesa. Ferreira teve ali uma oportunidade onde ele limpou o marcador, podia ter batido, e aí voltou aquele Ferreira que a gente conhece, né? Que quer jogar para ele, quer fazer gol de placa, enfim, vou nem falar mais. Depois também teve o Ferreira uma outra grande oportunidade de entrada da área, chutou de mascado para fora, livre. Uma conclusão do Soares de perna esquerda de fora da área também, que desviou, o Léo Jardim espalmou. E foi isso. Um primeiro tempo pobre, onde o Grêmio só conseguiu criar ocasiões quando conseguiu marcar o Vasco lá em cima e roubar a bola já estando lá perto do ataque, porque criar a jogada mesmo foram raríssimas situações. O Vasco pressionando muito, invertendo bolas de um lado para o outro e pegando com isso a defesa do Grêmio desprevenida e tentando
conclusões também mais ali de fora da área, alguns cruzamentos perigosos também. E de um cruzamento nasceu talvez a grande chance do Vasco no primeiro tempo, o cruzamento onde o Grando saiu mal do gol, deu um soco, a bola ficou nos pés do jogador do Vasco que chutou, a bola desviou no zagueiro do Grêmio e saiu devagarinho raspando a trave. A gente esperava, dada a atuação do primeiro tempo, que o Renato fosse mudar no intervalo, né? O Natan é um peso morto em campo, um jogador que, como bem falam, no primeiro momento a gente não consegue criar nem raiva dele, porque ele não faz nada. Mas isso aí já está dando raiva. O não sentir raiva dele está me dando raiva, porque ele não faz nada em campo. Ele fica ali parado. Tem o apelido de pescador. Eu não sei qual é que é, porque desse apelido, de repente é porque ele senta lá na beira do rio, fica parado lá com a sua varinha, que é o que ele fica em campo ali, parado. Deve ser por isso que é pescador, né? Enfim, Bitelo irreconhecível de novo, o Bitelo tem que ser reserva, tem que ir pro banco, não tem passar paninho, tá muito mal. Ferreira provando que é jogador de segundo tempo e olhe lá, não é jogador que já botou o Grêmio na justiça, tá aí jogando, camisa 10. Esse é o Grêmio hoje. Né? Enfim, segundo tempo foi um horror total, domínio amplo do Vasco. Logo ali nos 10, 15 minutos de jogo eu cheguei a tuitar, o Grêmio está mais próximo de perder o jogo do que sequer permanecer empatando. O Renato parece que viu isso e começou a puxar o time para trás. E quando puxou o time para trás, óbvio, o Grêmio começou a fazer defesas, começou a salvar, começou o Vasco a ter oportunidades claras de gol. E aí, ali perto dos 30 minutos do segundo tempo, 20 e poucos, cruzamento ali é de fundo, Vegete que entrou no segundo tempo dando muito trabalho para a defesa do Grêmio, fez gol de cabeça e ali estava na cara que o Grêmio perderia o jogo, o Grêmio não teria força nenhuma para voltar. E aí, nem vou falar muito das trocas do Renato, acho que o Renato escalou mal, mexeu mal, foi tudo ruim. E como um todo, esse jogo é um jogo não do Grêmio. Um jogo onde o treinador foi mal, escalou mal, mexeu mal, os jogadores dentro de campo foram mal, ninguém se salvou. Talvez o Grêmio tenha salvado, porque se não fosse ele, o Grêmio já teria tomado um gol antes, né? Enfim, não sei muito o que falar mais, né? Não tem muito mais o que falar. O Renato depois na coletiva, aquele discurso dele de sempre, tirando um pouco dele da reta, botando nos jogadores que não tem vontade, não é só isso, né? Time taticamente hoje não existe, como não tem mecânica de jogo, o Grêmio não troca passes, é só ligação, é recuo pro grande balão, é lançamento direto da zaga. A gente tem o Luis Soares no ataque e o Luis Soares, quando muito, consegue uma ou duas conclusões num jogo. Isso não pode ser assim, cara. É trabalho ruim. E alguns jogadores já não tem mais porque tá vestindo a camisa do Grêmio. O Gustavinho estava arquivado, tinha jogado contra o Cruzeiro lá no início do Campeonato Brasileiro e agora voltou a jogar do nada. Aí o Zinho estava arquivado, voltou a jogar, não nesse jogo, mas no jogo anterior. O Cuiabano estava entrando bem ali como extrema, sacado. O Natan Fernandes entrou bem contra o Goiás, não entrou de novo. O Iturbe foi contratado como opção para essa de lado. Chegou, aí fora de forma, botou com o Atlético Mineiro. Ah, não, agora tem que esperar para entrar em forma. Aí não entra mais, aí viaja para o Rio e entra o Gustavinho. Tem algumas situações que não fazem mais sentido. Enfim, tem muita coisa errada e acho que tem muita gente acordando, abrindo os olhos aí para esse monte de coisa errada. Espero que o Renato não fique só nesse discurso de culpar os jogadores por falta de vontade, que é algo que realmente parece estar acontecendo. Né? Tu vê em campo os jogadores do Vasco disputando um prato de comida e os jogadores do Grêmio passeando, como se estivesse andando no shopping, o jogador passa pelo lado e não faz nada, não dá um combate, não tem nada, time sem bril. E se continuar assim, o Grêmio não vai ficar nem no G6 no Campeonato Brasileiro, vai ficar ali de meio de tabela e olhe lá. Tem que acordar, tem que mudar, tem que trabalhar, é isso que o Grêmio precisa. Certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.